Olá pessoal, nessa aula vou apresentar para vocês como definir corretamente os cruzamentos entre vigas. Aqui nós temos vários exemplos de cruzamentos de vigas que ocorrem nos projetos. O TQS não resolve esses cruzamentos de forma automática, então o engenheiro precisa informar cruzamento por cruzamento qual viga serve de apoio. Essa definição precisa ser adequada. Definir um cruzamento com a condição errada pode levar a um detalhamento errado das armaduras e inclusive comprometer a segurança da estrutura. Na maioria dos casos, a definição é bem evidente, precisa ser evidente, mas em alguns casos o cruzamento pode gerar dúvidas e essas dúvidas são sanadas analisando os diagramas de momentos fletores. Vamos iniciar nessa primeira estrutura. Eu preciso indicar ao programa qual viga desses cruzamentos que serve de apoio. A viga V4 serve de apoio para a viga V20 ou a viga V20 serve de apoio para a viga V4. Essa é uma situação que o engenheiro não pode ter dúvidas. Precisa ser claro, óbvio, que a viga V4 recebe a viga V20. Simplesmente porque não haveria um esquema estático possível para a estrutura se fosse o contrário. O engenheiro só consegue perceber essa condição óbvia se ele entender o funcionamento da estrutura. Eu preciso antecipar qual o diagrama de momentos fletores e qual o caminhamento natural das cargas até o apoio. Se isso for claro, a definição desses cruzamentos será natural. Vamos acionar o comando vigas, apoio, definir o cruzamento, para definir um cruzamento específico. No nosso projeto, nós utilizamos o comando definir todos os cruzamentos, mas aqui nós vamos analisar um por um. Depois que acionamos o comando, basta posicionar o cursor do mouse próximo a um cruzamento, até que ele fique realçado, e clicar no cruzamento. Agora, o TQS me pergunta qual viga serve de apoio ao cruzamento. Eu vou indicar que é a viga V4. Então basta posicionar aqui o cursor do mouse no título da viga V4 ou em algum tramo até que fique realçado e clicar. Com isso, o TQS faz essa indicação, um retângulo, cujo maior lado fica voltado para a viga que está recebendo a carga desse cruzamento, ou seja, a viga que serve de apoio. Vamos repetir essa condição para a viga V14. Vamos acionar então o comando definir o cruzamento, clicar sobre esse cruzamento e depois indicar que a viga V14 recebe a viga V20. O que foi feito com essa definição? Foi indicado que a viga V20 se apoia na viga V4 e na viga V14, ou seja, a viga V20 é uma viga biapoiada. Nós podemos representar o esquema estático dessa estrutura dessa forma. Então a viga V4 e V14 recebem a carga da viga V20 e a viga V20 se apoia na viga V4 e na viga V14. Então as três vigas são vigas biapoiadas com um diagrama de momento fletor característico de viga biapoiada. Mas e se nós definirmos esse cruzamento de uma maneira contrária? Ou seja, nós podemos indicar que a viga V20 é quem está recebendo a carga desses cruzamentos. Mas isso nos daria um esquema estático diferente do que está proposto aqui. Esse seria o esquema estático para essa condição de cruzamento. Então a viga V4 se apoiaria na viga V20. Esse seria o diagrama de momentos esperado, tanto para a viga V4 quanto para a viga V14. Mas e a viga V20? Percebam que a viga V20 deveria receber a carga da viga V4 e da viga V14. Mas aonde a viga V20 se apoia? Seria uma viga sem nenhum apoio. E essa é uma condição física irreal, ou seja, não é um esquema estático válido. Por isso que eu digo que em algumas situações o engenheiro não pode ter dúvida. Eu não poderia fazer esse tipo aqui de cruzamento, porque não tem sentido físico. Então aqui só existe uma possibilidade para que esse esquema estático funcione, que seria a opção anterior. Vamos voltar aqui então ao cruzamento e tentar visualizar isso aqui de uma outra forma. Nós podemos pensar no caminhamento das cargas. Imagine que nós soltamos uma carga na viga V20 próximo do cruzamento com a viga V4. Como essa carga vai para os pilares? A carga sempre vai percorrer o caminho com a menor quantidade de energia, e para vigas de mesma altura, isso significa o caminho mais curto. Nesse exemplo, não existe alternativa. Para essa carga sair da viga V20 e ir para o pilar, ela precisa obrigatoriamente passar pela viga V4. Ou seja, a viga V20 está descarregando na viga V4. Seria algo assim. A carga sai da viga V20, entra na viga V4 e vai para o pilar. Então essa é uma outra forma de entender aqui o funcionamento da estrutura e como que esse cruzamento está funcionando. Vamos analisar os esforços dessa estrutura na grelha do TQS. Vou habilitar aqui o diagrama de momentos fletores e percebam que esses diagramas são coerentes com o esquema estático que foi imaginado. Isso corrobora a condição definida para os cruzamentos. Essa é a verificação que deve ser realizada aqui na grelha. Eu preciso confirmar se o diagrama de momentos é condizente com o esquema estático definido. Por isso eu reforço o que eu disse. Cruzamentos desse tipo precisam ser óbvios para o engenheiro. Simplesmente porque errar isso aqui seria definir um esquema estático sem sentido físico algum. E isso é um problema de fundamentos muito sério. Esse exemplo é similar ao primeiro.
Simplesmente não teria sentido físico definir que as vigas V5 e V15 se apoiam na viga V22. Isso seria dizer que a viga V22 recebe uma carga em cada extremidade, mas é uma viga sem nenhum apoio. Novamente, podemos imaginar o caminhamento da carga que está próxima do cruzamento da viga V22 com uma das vigas. Como essa carga iria para o pilar? O caminhamento natural é sair da viga V22 e ir para as vigas V5 e V15. Esse seria o caminhamento natural da carga. Vamos definir então essa hipótese de cruzamento, colocando aqui que a viga V5 e a viga V15 recebem a carga da viga V22. Vamos imaginar como seria o esquema estático dessa estrutura. Esse seria o esquema estático, a viga V5 recebendo a carga da viga V22 e a viga V15 também recebendo a carga da viga V22. Então teríamos um diagrama de momentos com esse formato. A viga V5 tem um momento positivo, vem um momento negativo e vai a zero. E a viga V22, que se apoia na viga V5 e na viga V15, é uma viga biapoiada apenas com momento positivo. Vamos verificar se os esforços na grelha corroboram esse esquema estático. Então percebam que os esforços dessa estrutura corroboram o esquema estático que foi idealizado e com isso confirma a hipótese do cruzamento que nós adotamos, ou seja, que essa viga e essa viga recebem a carga dessa viga aqui. Vamos analisar essa outra estrutura que acontece com certa frequência e muita gente define de forma incorreta esses cruzamentos. Essas duas estruturas são iguais. Vou ampliar temporariamente a estrutura de cima para analisarmos as vigas do perímetro. Essas vigas são similares ao primeiro exemplo. Precisa ser natural o entendimento que essas vigas servem de apoio para as vigas que estão no meio. Este seria o esquema estático para as vigas do perímetro. Agora, esse cruzamento central que pode ser difícil de entender. A viga V12 recebe a viga V25 ou serve de apoio para a viga V25? Estes seriam os esquemas estáticos possíveis, ou seja, a viga V12 recebendo a carga da viga V25 e, consequentemente, a viga V25 se apoiando na viga V12, ou o contrário, a viga V25 recebendo a carga da viga V12 e a viga V12, consequentemente, se apoiando na viga V25. Então, estes seriam os pares possíveis para cada esquema estático. E dependendo do que os diagramas de momentos me mostrar, eu vou poder confirmar qual a condição de apoio é a mais coerente. Certo, mas e se nós errarmos essa definição? O que vai acontecer? Foi pensando nisso que eu deixei os dois modelos aqui que são iguais. Nesse modelo de cima, nós vamos definir uma condição para esse cruzamento e no modelo de baixo, a condição oposta. Vou acionar aqui o comando de definir todos os cruzamentos. As vigas perimetrais não temos dúvidas. E aqui no cruzamento nós vamos definir aqui no modelo de baixo que a viga V25, no caso a viga vertical, está recebendo a carga. E aqui nesse outro modelo, a viga horizontal é a viga que recebe a carga, é a viga que serve de apoio. Muito bem, feita a definição, vamos analisar agora os esforços dessa estrutura. Vamos habilitar aqui o diagrama de momentos fletores. Temos os mesmos diagramas para as duas estruturas. O que? Como assim? Esse é o entendimento chave do problema. Não interessa como eu defino esses cruzamentos no modelador. Os esforços não mudam, não podem mudar. Nós estamos trabalhando no modelo de grelha, resolvido por uma matriz de rigidez. Interessa as cargas, apoios e rigidez das barras. Em nenhuma parte do modelo de grelhas, o programa utiliza essa informação do cruzamento das vigas. Essa informação é utilizada apenas no detalhamento, na armação da viga. É por isso que eu disse que o único jeito de garantir que uma definição de cruzamento está correta é olhando os diagramas, porque os diagramas não mudam. Ok, os diagramas não mudam, mas o que significa as duas vigas terem momentos positivos? Significa que nenhuma das vigas possui rigidez suficiente para servir como apoio para outra viga. Para a forma como o TQS detalha as vigas, eu não posso informar para o programa que uma das vigas se apoia na outra. Para explicar melhor o que eu quero dizer, vamos analisar o detalhamento dessas vigas. A viga V2 foi definida que ela recebe a viga V26. Ela possui aqui um diagrama de momentos apenas positivo, com um valor máximo aqui de 3 toneladas, e ela foi detalhada com um positivo com 4 barras de 10 e o negativo com 2 barras de 6,3, ambas as barras aqui de apoio ao apoio. Vamos alterar aqui para a viga V26, que é a viga que teoricamente se apoiaria nessa viga V2. Aqui nós temos um diagrama com o mesmo valor, só que percebam que o detalhamento é diferente. Aqui o negativo, que era de 2 barras de 6,3 na viga V2, passou a ser de 2 barras de 10 e o positivo se manteve o mesmo. Bom, se o diagrama é o mesmo, com o mesmo valor, por que o detalhamento foi diferente? Justamente por causa do esquema estático. Percebam que aqui na viga V26, nós informamos para o programa que existe um apoio no meio do vão. Devido aos algoritmos do programa, quando ele identifica um apoio, ele considera pelo menos uma armadura mínima sobre esse apoio, no caso aqui de apoios intermediários. Então essa é uma questão que envolve a programação do TQS.
mas poderia ser bem pior. Existem casos onde nós fazemos essa definição, que é uma definição equivocada, e o TQS ele quebra a barra positiva, justamente onde foi informado para o TQS que é um apoio, mas é uma região com um momento máximo positivo. Então esse é o pior ponto para se quebrar essa armadura positiva. Isso cai num caso que pode ser muito perigoso, totalmente contra a segurança. Vamos voltar rapidamente na grelha. Se nós temos momento positivo nas duas vigas e essas vigas não se apoiam uma na outra, o que nós devemos fazer no modelador? Para lidar com esses casos, existe um tipo de definição chamado de cruzamento simples. Quando vamos definir um cruzamento, o TQS pergunta pela viga que serve de apoio, ou ele pede para apertar a tecla Enter no caso de cruzamento simples. É justamente isso que devemos fazer nessas situações, onde nenhum conjunto dos possíveis esquemas estáticos, considerando uma das vigas como apoio, é válido. Vamos alterar então esse cruzamento e analisar novamente o detalhamento dessas vigas. Vamos vir aqui então definir cruzamento, apontar aqui esse cruzamento, vamos clicar aqui e percebam que aqui embaixo o TQS me dá as opções e ele diz que Enter para cruzamento simples. Então basta pressionar a tecla Enter e ele faz essa bolinha indicando que isso aqui é um cruzamento simples. Eu vou processar novamente essa estrutura para analisarmos aqui o detalhamento da viga V2 e da viga V26. Com a definição do cruzamento simples, esse é o detalhamento da viga V2 e esse é o detalhamento da viga V26. Percebam que agora o detalhamento está idêntico. Vamos a mais um exemplo, aqui já com o esquema estático definido. Esse esquema estático está indicando que a viga V7 recebe a carga da viga V29. Então aqui teríamos o diagrama de uma viga biapoiada com balanço e para a viga V29 uma viga com 3 apoios, sendo que esse apoio aqui é representado pela viga V7. Esse cruzamento também poderia ser informado de forma invertida, fazendo com que a viga V29 recebesse a viga V7 e o esquema estático correspondente seria o oposto do apresentado aqui. Vamos então definir esse cruzamento que seria correspondente a esse esquema estático, indicando então que a viga V7 está recebendo a viga V29. Vamos analisar a grelha dessa estrutura. Percebam que tanto a viga V29 quanto a V7 possuem o mesmo diagrama, que seria o diagrama de uma viga que recebe a outra. Como nós já vimos no exemplo anterior, quando não temos um par ou conjunto de esquema estático que configure que uma viga se apoia na outra, temos um cruzamento simples. Pensem que é como se uma viga ignorasse a presença da outra. Percebam que se essa viga V29 não existisse, provavelmente o diagrama da viga V7 continuaria sendo esse. Assim como o diagrama da viga V29 provavelmente também continuaria tendo esse mesmo formato, mesmo que a viga V7 não existisse. Dessa forma, o cruzamento mais adequado aqui é o cruzamento simples. Eu mostrei os dois casos mais comuns onde podemos ter um cruzamento simples, no encontro em X de duas vigas e no encontro de duas vigas em balanço. Não significa que todas as vezes que acontecer isso aqui será um cruzamento simples. O que baliza a decisão é exatamente os diagramas. Esse exemplo acho que já fizemos, né? Cruzamento de vigas em X é cruzamento simples, certo? Vamos analisar a grelha dessa estrutura. E aqui na grelha, habilitar o diagrama de momentos. Opa, esse aqui está diferente. Não temos momento positivo nas duas vigas. Mas nós definimos cruzamento simples aqui no modelo. E agora, o que será que aconteceu? Lembrem-se sempre disso. Os esforços da grelha não vão mudar por causa do cruzamento que nós definimos. Não importa o que foi definido no modelo. Para calcular a grelha, importam os apoios, as cargas e a rigidez das barras. E esse último parâmetro, a rigidez, tem um impacto enorme nos resultados. Percebam que aqui no modelo, as dimensões das vigas estavam desligadas. Eu vou habilitar agora. A viga V13 possui uma altura bem maior que a viga V31, ou seja, a viga V13 é muito mais rígida, de tal forma que os esforços tendem a migrar para ela. Ela é tão rígida que passa a servir de apoio para a viga V13. Na grelha, vimos que nós temos esse esquema estático aqui. A viga V31 possui 3 apoios, com momento negativo no meio do vão, e a viga V13 só possui momento positivo. Dessa forma, a definição de cruzamento mais adequada é indicar para o TQS que a viga V13 serve de apoio para a viga V31. É fundamental compreender esse conceito. Nesse exemplo, um parâmetro muito importante foi apresentado: a influência da rigidez nos resultados. Os conceitos são os mesmos desde o primeiro exemplo. Os esforços da grelha independem dos cruzamentos definidos no modelo e a definição correta de qual viga serve de apoio depende exclusivamente da coerência dos esquemas estáticos. Vamos a mais um exemplo.
caso a viga V9 e V18 se apoiem no balanço da V33, teremos um esquema estático de uma viga com 3 apoios. Já a viga V33 teria um comportamento de viga biapoiada com 2 balanços. Dependendo da ordem de grandeza das cargas, a V33 pode inclusive ter apenas momentos negativos em toda extensão. Então temos essas duas possibilidades aqui para a viga V33. Ou pode surgir um pequeno momento positivo aqui no meio do vão, ou ela pode ter momento negativo ao longo de toda a extensão, depende aqui da ordem de grandeza das cargas. Mas esses dois esquemas indicam que a V33 recebe a carga. O que importa aqui na prática é o balanço. Esse balanço tendo momento negativo indica que a viga V33 está recebendo outra viga. O outro indicativo seria o negativo aqui também nesta região, onde seria o apoio da viga V33. Vamos analisar os esforços na grelha. Aqui na grelha nós temos esforços coerentes com os nossos esquemas estáticos. Nossa definição preliminar dos cruzamentos está correta, ou seja, a viga V9 e a viga V18 se apoiam na viga V33. Vamos a outro exemplo. Nesse exemplo, o mais provável é a viga V10 se apoiar na viga V34, o que daria esse esquema estático. A viga V10 com o diagrama de viga biapoiada e a viga V34 com esse formato, uma viga biapoiada com um balanço. Vamos analisar os esforços dessa estrutura na grelha. Podemos perceber que o nosso esquema estático é coerente com os esforços apresentados aqui na grelha. Então a nossa definição preliminar desse cruzamento está correta. Vamos ao último exemplo, similar ao que já fizemos, onde definimos que as vigas se apoiam nos balanços. Esse seria o esquema estático para essa definição de cruzamentos. Vamos analisar os esforços dessa estrutura na grelha. Percebam que nessa estrutura não temos o momento negativo esperado nas vigas V11 e V19 no meio do vão. O diagrama é de momento positivo ao longo de todo o vão. Ele reduz aqui no encontro com a viga V35 e quase fica negativo. Quase. Mas quase na engenharia pode ser a diferença entre uma estrutura vir a colapso ou não. A estrutura quase ficou de pé. A definição que eu considero correta nesses casos é de cruzamento simples, porque essa viga não é o diagrama de uma viga com 3 apoios, e consequentemente o nosso esquema estático não foi respeitado. Com isso, nós concluímos a parte teórica desse assunto. Eu dei munição para vocês resolverem corretamente qualquer tipo de definição de cruzamento de vigas. A próxima etapa é verificar se todos os cruzamentos de vigas do nosso projeto estão adequados.